3, 2, 1, e vocês estão online. Na minha definição, ser mulher Esse é o grande potencial criativo do mundo, é uma dádiva. Tem uma força que ninguém sabe explicar. É você ter mil utilidades. É você resistir. A mulher, ela tá sempre com medo ou desconfiada toda vez que ela vê um homem. E toda vez que eu saio de casa, eu tenho que pensar, poxa, eu vou pelo aquele caminho, tá escuro. Com medo de ser agredida. E até estupro. A maior insegurança que eu tinha era colocar as pessoas dentro do veículo. E para combater isso, não basta ter uma ou duas iniciativas, não bastam iniciativas de curto prazo, a gente realmente precisa olhar para o médio prazo. Ano passado, assumimos um compromisso de investir 5 milhões de reais em 3 anos e seguimos nessa trajetória com uma série de iniciativas. Em parceria com a Uber, a gente desenvolveu um treinamento para os policiais, civis e militares, no atendimento a mulheres em situação de violência. O botão de segurança é muito importante, porque você está compartilhando com uma pessoa a sua rota, então no caso, se você ficar muito tempo parado no local, aquela pessoa já vai estar atenta, e também com um simples toque a gente pode acionar a polícia. Um outro exemplo que também juntamos a tecnologia com o poder e o tamanho e a capilaridade da Uber é uma parceria junto com a Avon, onde através do WhatsApp criamos um bot onde essas vítimas de violência doméstica podem acionar um número no WhatsApp, como se estivessem conversando com uma amiga ou com um amigo, e pedir ajuda. Eu acho importante que as empresas tenham iniciativas para ajudar que as mulheres se sintam seguras e protegidas. Esse trabalho em conjunto vai fazer com que tudo que for feito vai ter uma escala maior. E perceber que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando e que a gente vai deixar para o futuro um legado positivo, né? Que as próximas gerações não vão enfrentar parte dos desafios que nós enfrentamos, isso é muito gratificante. Então eu diria que é um pouco assim que eu defino ser mulher. Olá, boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade às atividades do 14º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora nós iniciamos a mesa sobre operações especiais e tomada de decisões. Nessa mesa a gente conta com a presença do Tenente-Coronel Racote, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Tenente-Coronel Racote é o comandante do Batalhão de Operações Especiais, da PM São Paulo. Contamos também com a presença do Tenente-Coronel Maurílio Nunes, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Coronel Maurílio é o comandante do Batalhão de Operações Especiais, da PM do Rio de Janeiro. E contamos com a presença também de Graziela Ramalho, que é a primeira mulher a concluir o curso de Operações Especiais na Polícia Civil do DF e é policial legislativa do Senado Federal. Eu sou Arthur Trindade, conselheiro, membro e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a presença dos nossos palestrantes, convidados, dizer que é uma enorme honra contar com eles para esse debate.
O fórum é um espaço aberto que tenta unir os vários pontos de vista sobre segurança pública, né, sobre da sociedade civil, das polícias, os pesquisadores. Esse é o nosso papel e é isso que enriquece o nosso campo. Trocar ideias, divergir, e na divergência a gente encontra consenso e convergência. É assim que a gente funciona, a gente tem progredido muito. Então, muito obrigado aos senhores e à senhora pela presença. Certamente, as operações especiais são um dos temas que mais visíveis da atividade de policiamento. Se não são as principais atividades, certamente não são, em termos de quantidade, de frequência, são as atividades mais glamourizadas pelo cinema, pela literatura, né? Filmes mostram isso, minisséries mostram isso, mas se conhece muito pouco sobre essas atividades, né? As atividades de operação especiais são atividades altamente rotinizadas, que requerem treinamento especial, equipamento especial e protocolos especiais, o que requer, enfim, um treinamento continuado e profissionais motivados, né? Essas atividades são cada vez mais frequentes nas polícias do mundo todo, né? É inegável a necessidade de policiais com essa capacitação para lidar com situações de extremo perigo e situações extremamente complexas, né, lidando com explosivos, sequestros e outras situações. É inegável a necessidade disso, mas também surgem muitas críticas. E essas críticas, em todos os países, elas não acontecem só no Brasil, acontecem na Europa, nos Estados Unidos. Essas críticas, via de regra, elas giram em torno do emprego muito frequente das unidades de operações especiais nas atividades de policiamento rotineiro, né? Isso é um tema que tem sido muito debatido, né? E tem sido alvo de críticas, principalmente atualmente nos Estados Unidos, onde unidades especiais têm sido empregadas no patrulhamento ostensivo nas ruas de algumas cidades médias e de grande porte norte-americano. Bom, feita essa breve introdução, eu gostaria de passar a palavra ao tenente-coronel Racote, né, comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo, para fazer a sua apresentação. Bem-vindo, coronel, com a palavra. Espera que eu estou puxando aqui. Puxando a apresentação aqui, só um segundo. É que deu um pane aqui, peraí.
Bom, agora deu. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Arthur Trindade, coordenador do debate, a quem cumprimento todos os organizadores do 14º Encontro do Fórum de Segurança Pública. Arthur, está aparecendo o slide ou não? Está aparecendo o slide, Arthur? Está aparecendo, sim. Tá. Ótimo. Aos amigos, Tenente Coronel Nunes e Graziela Moraes, a quem agradeço os organizadores do evento, a oportunidade dos policiais participarem do fórum, demonstrando a seriedade dos trabalhos, e a todos os policiais, autoridades e membros da sociedade que estão acompanhando o debate. Como já foi apresentado, eu sou comandante do Batalhão de Operações Especiais, em que compreende o Grupo de Ações Táticas Especiais, que atua em incidentes de reféns, de explosivos, e comandos de operações especiais, que atuam em incidentes policiais de alto risco, que, muito bem apresentado, carece de homem, treinamento e equipamentos diferenciados. O objetivo da apresentação é como as unidades de operações especiais atuam nos incidentes críticos, bem como que venham a ser os incidentes críticos e como é desenvolvido todo esse processo de tomada de decisão, tanto dos líderes, bem como os operadores que atuam nessas ocorrências de alto risco. Para começar, a gente tem que falar o que é incidente crítico, né, que é entendido como qualquer evento que coloque vidas em risco, causa danos graves, patrimônio ao meio ambiente, causa um impacto significativo na confiança da sociedade e, por consequência, na sensação de segurança, exigindo uma resposta célere, integrada dos diversos órgãos e instituições, com emprego conjugado de meios e uma gestão estratégica para a resolução. Como, por exemplo, furto de caixa eletrônico, ocorrências de refém, roubo à base de valores, explosivo e até mesmo os confrontos. Sempre estão presentes fatores como alta intensidade, vários problemas presentes, a questão da complexidade, diversos agentes envolvidos e setores e organizações envolvidas, e uma baixa familiaridade de atuação. O que vem a ser isso? Não faz parte da rotina de atuação. Sempre as características dos incidentes críticos sempre estão presentes, é um ponto importante de estudo. Primeiro, a questão da incerteza, sempre no incidente, no início, a falta de informação, e normalmente o que está disponível é incompleto, confuso, ambíguo e muitas vezes conflitante. A segunda característica, sempre é a presença do fator humano. A terceira característica, que elas são sensíveis ao tempo, sendo únicos e temporários, são únicos pois provêm de fatores que estão inseridos num determinado lugar, circunstâncias e momento, e são temporários porque os resultados ocorrem durante o evento e afetam todo o próximo conjunto de circunstâncias. A quarta característica, potencial para as consequências graves. Todos os incidentes críticos são definidos como uma mudança inerente e decisiva na vida da sociedade. E, por último, risco. O risco sempre está presente, tá? Infelizmente, nos incidentes críticos. Da questão do processo de tomar decisão, é muito importante a gente frisar que a gente está falando tomar decisão com pressão do tempo, não uma questão analítica, tá? Aqui ocorre um fato emergencial e a gente tem que tomar inúmeras decisões. E o que vem a ser tomar de decisão? Ele é um processo mental de alcançar uma conclusão para resolver a solução durante um tempo de instabilidade e perigo. Eu realizei 25 estudos de caso dos tomadores de decisão e das que ocorreram, vou deixar bem claro aqui, resultados não aceitáveis, tá? Muitas vezes a gente busca uma solução, mas muitas vezes não é possível. Nesse estudo caiu com uma escassez de treinamento, percepção errônea, que a Grazi vai falar um pouquinho na apresentação dela, falta de experiência, principalmente em lidar com a compressão do tempo, e a falta de informações.
Aqui eu vou passar um vídeo para a gente mostrar a questão de uma tomada de decisão errônea. Senhores, no caso passado, ele teve 1,2 segundo para agir. A ocorrência caiu como um indivíduo armado e ele veio de encontro ao policial e o policial resolveu, naquela tomada de decisão de 1,2 segundos, agir efetuando os disparos, né? E através do nosso estudo a gente conseguiu chegar a algumas conclusões. Quais são os fatores que contribuem para uma tomada de decisão eficaz? E a gente chegou nesses 4 fatores que nos preparamos muito, estudamos muito, e a cada dia que passa chega um novo conhecimento e a gente tenta colocar em prática. Treinamento, educação, experiência e consciência situacional. Treinamento, né? A gente prove habilidades, enquanto que a educação a gente prove conhecimentos. Mas a gente quer deixar claro que ambos são importantes. Um amplia a compreensão, outra estimula a imaginação e a adaptabilidade, tão importante nessa questão de tomar decisão sob estresse, né? E qual o mais importante? A gente treina para o esperado, mas a gente educa para o inesperado. Isso é muito importante a gente frisar. A questão da importância da consciência situacional. E o que vem ser a consciência situacional na tomada de decisão? Significa ter uma clara compreensão tática e reconhecimento do que está acontecendo durante as interações com o público envolvido no incidente. É crucial para a tomada de decisão eficiente e eficaz. Sem tomar consciência situacional, você não consegue compartilhar toda a informação para os nossos operadores e acaba gerando uma não conformidade. A questão da experiência. Pessoas que tomam decisão com base em experiência, normalmente elas não começam no início do incidente crítico, mas sim onde pararam da última vez. Elas rejeitam mentalmente as ações que se mostrem inadequadas ou improdutivas. O que eu quero dizer com isso? Elas têm um maior número de slides mentais pela questão da experiência. E o que a gente pode fazer para resolver, para solucionar, preparar os nossos operadores e nós, como gestores também, para tomar decisões melhores, de uma maior agilidade. A questão da compressão de tempo é muito importante, a gente identificando as situações que nós e a nossa equipe podem vivenciar. A gente chama uma coisa chamada de experiência artificial, criar cenários de treinamento que simulem essas situações, construindo uma visão, simulando a situação, sendo crítico, que a gente fala de um debriefing sincero, honesto, não como erro, mas sim como lições aprendidas. E é muito importante essa questão, para buscando sempre uma melhoria contínua no nosso processo de tomada de decisão, né? Eu deixei também aqui, pela questão da apresentação, 4 livros que são fundamentais para os nossos estudos. Eu elenco a questão do fonte de poder, o modo como as pessoas tomam decisões. É um livro fundamental em importância, que é alicerce do nosso treinamento aqui de tomada de decisão no Batalhão de Operações Especiais. E o Rápido e Devagar, do Dr. Daniel, inclusive ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002. Todos esses livros são estudados aqui no dia a dia, buscando colocar na nossa realidade prática aqui. E desde já eu agradeço a atenção do professor Alcadipani pela oportunidade, da doutora Samira Bueno, e a gente encontra aí à disposição. Obrigado, Coronel Racote, pela apresentação. Eu gostaria agora de passar a palavra à doutora Graziela, né,
para fazer a sua intervenção, a sua apresentação. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todos os participantes, aqueles que estão nos ouvindo e também os nossos participantes aqui da mesa. Minha apresentação vai ser breve e o meu papel aqui é complementar alguma coisa que o Coronel Harcourt explanou. Mas eu fiquei instigada com a apresentação do professor Arthur, quando ele já mencionou na abertura da mesa que as equipes de operações especiais vêm sendo criticadas pelo uso exagerado em situações que não são situações de crise. Aí eu queria começar a minha apresentação fazendo essa diferença, reafirmando o que já foi dito pelo coronel, mas assim, diferenciando o que seria uma situação de crise de uma situação difícil. Porque todo policial, mesmo ordinário, mesmo aquele que trabalha no dia a dia, ele enfrenta situações difíceis, complicadas, que podem realmente envolver ameaça à vida, da profissão, mas existem as situações que que a doutrina policial, especialmente encontrada fora do Brasil, porque no Brasil a gente ainda é muito incipiente nessa área, e o que caracteriza mesmo a situação de crise é que ela é uma situação crucial, que exige uma resposta especial da polícia e que assegure uma decisão aceitável, uma solução legal, moral e ética para aquele caso, né? As características fundamentais de uma situação de crise é a imprevisibilidade, a compressão do tempo, a ameaça à vida e essa necessidade de uma postura organizacional não rotineira. Então, o professor Arthur está coberto de razão em apontar isso como uma crítica, porque se isso acontece na prática e a gente tem a implementação de uma equipe operacional especial em uma situação rotineira, isso foge um pouco da doutrina do gerenciamento de crise. Mas o que também, por outro lado, a gente tem observado é que várias situações rotineiras, atualmente, elas têm evoluído para situações de situações críticas, né, de crise, muito rápido. E os policiais, vou chamar aqui de ordinários, que são os policiais do policiamento ostensivo diário e rotineiro, eles são orientados a chamar a equipe operacional assim que percebe-se que a situação, outrora rotineira, evoluiu para uma situação de crise. E isso acontece na prática. Então, assim, existe essa crítica, isso pode estar acontecendo, mas a gente não deve abordar de maneira generalizada, porque cada caso é um caso, então a gente tem que verificar na prática se houve ou não a necessidade, e hoje em dia eu queria reafirmar que essas situações elas estão mais rotineiras do que a gente esperava. As situações críticas elas estão acontecendo de maneira mais em quantidade maior mesmo do que o que a gente esperava, né? Então, são essas as características da crise, diferenciando de uma situação difícil, e repito aqui, todo policial, o policial ordinário também enfrenta situações muito difíceis, em que ele vai ter que tomar decisões limites, né, em situações limites, mas a situação que é proposta para uma solução de uma operação especial, de uma equipe de operação especial, ela é realmente diferente. Agora, adentrando a esfera da tomada de decisão, que a parte que o coronel Harcourt deixou para que eu esclarecesse um pouco mais sobre a emoção e a percepção, né? Como elas ficam envolvidas. Elas estão envolvidas principalmente por conta de dois elementos principais que caracterizam a crise, que é a compressão do tempo e a ameaça à vida. A ameaça à vida é uma característica inerente a uma situação de crise.
E esses dois fatores, eles necessariamente colocam o tomador de decisão, o gerente da crise, o policial responsável no momento daquela situação, numa situação de absoluto estresse. É uma situação em que você vai ter que tomar uma decisão com todos os requisitos moralmente aceitável, legal e ética, só que num estado de estresse. E é do ser humano, e aí a gente não pode desumanizar o policial nesse momento, é do ser humano que, em condições de estresse, as percepções desse policial possam ser distorcidas. Reiteradas pesquisas apontam que o policial, nessa hora, tem distorções visuais, distorções auditivas, distorções factuais da situação mesmo, que a gente conhece como visão de túnel. Então, essas distorções acontecem por causa do estresse e ele é inerente à condição humana. Obviamente que nós somos preparados, os policiais, e especialmente os policiais de operações especiais, para minimizar esses efeitos e tomar uma decisão o mais racional possível. Porque o outro elemento limitante é que a racionalidade, nesses casos críticos, em que há compressão de tempo, ameaça a vida e nós estamos sob pressão de estresse, é a racionalidade limitada. Então, a gente é treinado para amenizar isso. Como que a gente treina para amenizar isso, né? Para tomar uma decisão tática e eficaz, amenizando esse problema, porque ele não pode ser excluído, a gente não tem como excluir o estresse em relação ao tomador de decisão, a gente se utiliza do treinamento, da educação, da experiência e da consciência situacional. O treinamento são experiências artificiais. O Coronel Racote começou a falar disso muito bem, e são modelos mentais que a gente cria artificialmente. Esse é o preparo. É fundamental que todos os policiais de operações especiais façam esse trabalho artificialmente, façam essa experiência artificialmente. Esse é o treino. Esse é o nosso treino. E tem que ser por isso que as operações especiais, todas as equipes de operações especiais, elas devem ser exclusivamente voltadas para o treinamento e funcionarem somente sob demanda. Por isso que nós não estamos no policiamento ostensivo diário. Porque, em regra, em tese, teoricamente, a gente tem que estar treinando. A ideia é educação. Eu sempre valorizei muito, alguns colegas policiais vão criticar o exagero de teorias, mas eu sempre valorizei muito você se preparar com teoria mesmo, com o que já foi estudado, o que a literatura já nos ensina sobre algo. Ainda que o Brasil seja incipiente nessa área, nós temos outras fontes e precisamos nos educar nesse sentido. Por fim, né, a consciência, a experiência, que aí eu nessa mesa sou quase uma novinha, e hoje em dia eu já nem atuo em equipe de operações especiais, mas os meus colegas têm uma experiência muito mais vasta que eu. É fundamental. E aí, por que a experiência é tão fundamental para minimizar esses problemas, dessas distorções que acontecem em situações de estresse? Porque a experiência, ela deixa o policial confortável para decidir intuitivamente. Mas não é que isso seja uma decisão exclusivamente intuitiva, baseada na emoção ou na percepção situacional daquele caso, mas sim porque ele já passou por várias experiências que o levam a rejeitar situações ou propostas que deram errado uma vez e aceitar propostas e soluções que deram certo. Então, a experiência é fundamental, além dos outros três. E, por fim, a consciência situacional. E aí, aquela consciência situacional é essa compreensão tática e reconhecimento do que está acontecendo ali na hora. Que esses 4 elementos, eles podem ser separados, mas eles
estão interrelacionados. E é fundamental que o tomador de decisão e o operador especial ele esteja consciente de que esses elementos, na hora da decisão, eles vão se interrelacionar. E isso é bem fundamental. Algo que... Já estou quase encerrando, tá, gente? Mas algo que é fundamental também entender é que essa tomada de decisão, ela não existe uma única solução para um caso. Por mais evidente que ela possa parecer após o evento crítico, nos noticiários da mídia, nos levantamentos, nos debriefings que possam ser feitos, no momento vão existir várias soluções e não existe uma só correta. Existem várias soluções aceitáveis. É fundamental que a gente deixe claro, inclusive para a sociedade, que não existe essa resposta, esse gabarito certo ou errado na hora de decidir na hora de tomar uma decisão em situações críticas. E aí, também deixar claro que quando um policial ele atua, ele decide, ele toma essa decisão intuitivamente, o que diferencia o tomador de decisão nesse caso? De um civil, de uma pessoa que não tem experiência com os confrontos e as situações enfrentadas pelos policiais, é justamente aqueles 4 elementos: o treinamento, a educação, a experiência e a consciência situacional. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, como a gente diz no popular, né? Então, depois que passa a crise, várias soluções são levantadas, por que fez isso, por que não fez aquilo, por que agiu assim, mas a situação a gente precisa ter confiança de que o policial, e esse é um problema da nossa sociedade atual, da estrutura que a gente vive, não há ainda, a polícia tem sido uma instituição muito duramente criticada nesse sentido, a população confia pouco na polícia, né? Então, mas a gente precisa resgatar essa confiança no policial, perpassando, obviamente, pela preparação dele, pela valorização do profissional, pela disponibilização do Estado de recursos, de motivação, de meritocracia, enfim. Então, quando o policial ele atua intuitivamente, ele não está agindo como um civil que atua intuitivamente, porque ele está ali, a intuição dele e a percepção dele, no caso, vai vir permeada de treinamento, de educação, de experiência e de consciência situacional, que é aquele envolvimento direto e reconhecimento do que está acontecendo na hora. Esses modelos mentais que são criados e percebidos a prioristicamente pelos leigos como intuição, eles não são meramente uma resposta intuitiva. É isso que eu quero deixar claro. Quando ele é tomado por um policial treinado, esses modelos mentais, que também conhecidos como scripts de ação, eles são baseados em elementos que a doutrina policial, ainda que incipiente no Brasil, já nos fornece, que são esses 4 que a gente tem, que a gente valorizou aqui na nossa apresentação. Acho que é isso. Acho que eu complementei o possível. Muito obrigado, Graziela. Complementou, sim. Excelente. Passo a palavra agora ao Tenente Coronel Nunes para fazer a sua apresentação. Coronel, um prazer tê-lo aqui. Com a palavra, por favor. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Queria te cumprimentar, cumprimentar a Graziela e o Racorte, para poder compartilhar essa informação, compartilhar conhecimento, né? Eu acho que nós somos mais fortes com isso, compartilhar conhecimento, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, para vocês entenderem. Cada estado tem o seu Batalhão de Operações Especiais, mas muito dessa doutrina vem a convergir porque nós seguimos basicamente uma linha doutrinária muito parecida, né? Um batalhão com o outro. Nós costumamos falar que nós somos a última rátio, né? Quando, infelizmente, as unidades de área
não tem mais condições de responder a algum intento, algum problema de segurança pública, somos acionados com técnicas, com equipamentos, com policiais treinados para responder uma certa situação. Basicamente, uma reserva tática do comandante-geral. Mas o interessante de nós sermos chamados, como o Racorte comentou, né, para esse tipo de evento, é nós podemos compartilhar conhecimento e discutir segurança pública, discutir operações especiais, né? A gente poder falar sobre isso e desmistificar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho já 20 anos só de operações especiais, né? Me formei no ano de 2000. A partir daí, eu tenho vários cursos na área de operações especiais, mas também fui buscar conhecimento acadêmico. Eu tenho gerenciamento de projetos pela FGV, sou mestre em gestão empresarial também pela FGV, conhecimentos que puderam me enriquecer para poder aplicar na minha prática, hoje como comandante do BOP. Então, isso nos faz buscar unir a nossa prática do dia a dia, a nossa vivência, com o nosso conhecimento teórico das nossas academias. Então, nós estamos juntando tudo isso. Tanto que a FGV, há mais de 10 anos, fazem pesquisas e diagnósticos dentro do Batalhão de Operações Especiais, para podermos entregar o melhor resultado para a sociedade. Isso que é uma questão que eu vejo muito importante, de poder discutir isso aqui nesse fórum, né? Vocês me deram uma grande responsabilidade de falar depois do Racorte e da Graziella, né? Eu às vezes, vou parecer redundante em alguns momentos, falar depois dessas duas feras, mas eu vou tentar complementar algumas coisinhas, enfatizar alguns pontos, né? Com certeza, uma das grandes características, né, de uma ocorrência de crise, né? E isso eu venho falando, a gente vem modernizando a nossa doutrina, tá? Vem buscando os conceitos mais modernos, por isso que a gente se aproxima tanto, a gente fala tanto, eu falo tanto com o Racorte, né, sobre esses conceitos, e eu tenho, aqui nós somos humildes para entender e buscar conhecimento com nossas co-irmãs, isso é importante, nós nos falarmos. Os problemas, às vezes, que acontecem em São Paulo podem acontecer no Rio, que podem acontecer em Brasília. Então, trocar essa informação é bom para conhecimento, né? E eu venho atualizando essa doutrina, né, de gerenciamento de crise, né, de controle de incidentes, né? Acho que a palavra-chave aí é incidente, para a gente mudar um pouquinho esse conceito. Mas, com certeza, nesse momento crítico, você tomar uma decisão, acho que uma grande característica, que a Graziella falou bastante também aqui agora, compressão de tempo. O operador, né, e o gerente da crise, ele vai ter, às vezes, segundos para tomar uma decisão. O operador, menos ainda. É fácil você falar, quando você está fazendo um planejamento, né, ou você é um gestor de uma empresa, e está no ar-condicionado, como nós estamos agora, numa sala, e fala, o que eu faço? Eu vou fazer meu policiamento botando em cada esquina, ou vou fazer um rodízio de policiais? Eu vou fazer uma entrada tática, ou vou fazer uma observação com o meu sniper? É fácil você falar quando está aqui e avaliar as situações. Agora, no momento de crise, você não tem tempo para isso. O tempo é um fator essencial nesse tipo de crise. Porque, como falou, a imprevisibilidade, risco de vida, situação não rotineira, você precisa estar rápido responder esse tipo de problema. Então, como é que se treina para isso? Como é que você prepara a sua equipe para responder a uma situação crítica que, em poucos segundos, ele tem que tomar uma decisão? E uma decisão dessa que pode trazer resultados muito críticos. Resultados como a sua prisão, resultados como o ferimento de alguém, ou resultados como uma lesão para ele, ou o risco da sua própria morte. Em segundos, ele tem que tomar essa decisão. Então, como preparar esse policial? E como esse policial é trabalhado dentro do batalhão para ele poder responder em condições a esse tipo de ocorrência. Aí entra os processos decisórios, né? A gente estuda muito essas características, como formatar esses processos decisórios. É lógico, quanto mais informações você tiver para tomar uma decisão, né, você diminui um item, que se chama o que você gerencia, na verdade, e é o risco. Quanto mais tempo eu tenho para tomar a decisão,
quanto mais informações eu tenho para poder responder, eu diminuo o risco. O risco numa situação dessa é inerente. Por isso que são tropas de operações especiais, que são treinadas, capacitadas para trabalhar nesse momento muito crítico de um risco, onde vidas de qualquer um, de todos, importam e muito, inclusive do tomador de reféns, inclusive do SEC. Todas essas vidas importam para nós. E nesses pequenos microsegundos eu tenho que tomar uma decisão para preservar, tentar preservar todas essas vidas. Todas. Tá? E o operador tem que ser capacitado para tomar a melhor decisão mais aceitável possível, que infelizmente a situação já é crítica. Então, a gente treina muito isso, né? E aí, como a Graziela falou, treina cenários, né? Treina posicionamentos, treina situações. Uma das grandes características, outra grande característica, né, é você conseguir compartilhar, delegar competência para o seu operador. Por mais que o gerente da crise dê a ordem, vamos entrar, execute o tiro de comprometimento ou outro tipo de disparo do atirador de precisão, ou você faz uma entrada tática, ou usa outro mecanismo, ou não continua com a negociação. Mas na hora que você starta essa competência tática, o operador vai tomar a decisão. Porque o operador, quando está fazendo uma entrada tática, ele não vai parar de repente, comandante, eu atiro ou não atiro? Comandante, uma porta fechou, não estava planejada a porta fechada. Não, ele tem que tomar a decisão. E dar essa competência para ele é uma formatação de um grupo de operações especiais que, naquele momento, ele vai ter essa competência, vai ter essa capacidade. Mas não cai do céu essa capacidade. São anos de treinamento, anos de experiência para saber ler cenários. A consciência situacional. De você, naquele momento, rapidamente, em frações de segundos, e isso é uma característica dos operadores especiais. Eu vi que temos membros aqui no chat falando sobre algumas pesquisas e doutrinas sendo efetivadas, né, sobre conhecimento, sobre a capacidade neurofisiológica do operador especial. Pelo próprio treinamento dele, ele responde muito mais rápido a uma situação crítica. Mas por isso que a gente treina e treina de novo, e repete o treinamento. E aí, como você falou no início, às vezes algumas unidades podem estar sendo empregadas de maneira errônea, digamos assim, como muito empregadas, isso perde um pouco de características. Concordo com você, quando isso acontece, prejudica muito as operações especiais, porque a gente precisa estar treinando muito para, numa situação crítica, poder operar uma maior capacidade possível. Mas quando eu falo de autonomia, né, delegação de competência e autonomia, eu costumo dar o exemplo, senhores, de uma trilha e um trilho. Tentem visualizar isso agora na mente de vocês. Né? Eu tenho um trilho de trem. Quando você está ali em cima do trilho, você está amarrado, você vai para frente e para trás. Você não tem muito o que fazer. Né? O operador, e aí eu estendo até não somente os operadores especiais, mas os operadores de segurança, quando eles estão na rua, enfrentando uma situação, ou uma situação difícil, ou uma situação crítica, que eles têm que tomar uma decisão, eles têm uma trilha a seguir. A trilha, o que eu digo da trilha? É que ele tem parâmetros que eles não podem fugir. Legalidade, né? São os valores que nós compartilhamos, né? Tudo isso. Leis. Mas ele tem, e eu costumo falar, né? Nós ensinamos as competências a eles. Eles têm lá nas caixinhas de competências. Eu aprendi a atirar, a fazer minha entrada tática, a saber ler o cenário, eu sei tudo isso. Agora, o que ele vai empregar naquele momento? É ele que vai empregar. Ele vai treinar muito para, naquele momento, saber qual a ferramenta ele vai poder utilizar. Porque não tem como nós treinarmos todos os cenários. Os cenários mais críticos possíveis que nós enfrentamos na nossa realidade de segurança pública, que, meu Deus do céu, cada vez mais vão se mostrando diferentes e inovadores. E o nosso operador, a gente treina para tudo, a gente tenta treinar esses cenários, para quando acontecer coisas parecidas, ele vai ter aquela memória, opa, alguma coisa parecida. O que eu aplico nesse momento? Eu vou aplicar aqui. E como a Graziela e o Racorte falaram,
não tem só tem essa solução. Tem várias soluções e ele vai tomar a melhor decisão conforme a experiência, treinamento e as capacidades que ele tem. Então, essa autonomia não é fazer o que ele quer, e sim aplicar os seus conhecimentos adquiridos na carreira, por isso a importância do comandante, do treinamento e cobrar sempre o treinamento, e ele ter a capacidade, a experiência de tomar a decisão numa situação correta. Isso tudo só é possível com treinamento constante. Não se fala em operações especiais sem se falar em treinamento. Isso é uma característica fundamental. Aqui no Batalhão de Operações Especiais, nós temos uma seção chamada de CIESP, Seção de Instrução Especializada, onde nós damos os nossos cursos de formação, as entradas no batalhão e os cursos de aperfeiçoamento e regulares. Eu chamo de o coração da unidade. São nesses treinamentos que nós ratificamos valores, mantemos e elevamos a capacidade técnica de cada operador, aumentamos o nível de entrosamento entre a equipe, mantemos a disciplina tática e novos procedimentos técnicos que podem aparecer, novas tecnologias, novos procedimentos de entrada, conforme a gente vem adquirindo e buscando sempre melhores soluções. Então, o treinamento é fundamental se a gente quer dar uma resposta em operações especiais nessas situações críticas. Mas não paramos por aí, senhores. E aí é um jargão que a gente usa muito, né? Treinamento duro, combate fácil. Por isso que o nosso treinamento ele é muito estressante, a gente tem um volume muito grande de treinamento para podermos entregar, né, uma melhor qualidade do nosso serviço para a nossa sociedade. Isso tudo, senhores, se pauta, aí eu volto um pouquinho e tento olhar um pouquinho mais para o homem, para o operador, para nossas equipes de operações. Eu venho falando como se fosse um pacto, né? É o vínculo que esses operadores têm. Quando aquele time ele está pronto para entrar numa situação crítica, eles são uma unidade, eles são uma pessoa. Todos já praticamente sabem o que o outro vai responder. E esse vínculo é muito forte, vínculo profissional e pessoal. Capacidade técnica e vínculo de confiança entre essas pessoas. É um pacto de sangue. Porque, na verdade, naquele momento, um está tomando conta da vida do outro. E, além disso, eles têm que preservar as vidas de quem está do outro lado da crise. Olha quanta coisa naquele momento está passando na cabeça do operador, né? Por isso que a importância desse vínculo de confiança que eles têm, desse pacto que nós falamos, pacto de sangue. Tudo isso pautado e sustentado pelos nossos valores. Valores éticos e morais que toda a população, todos vocês que estão me ouvindo, podem ter certeza que todos os policiais militares e os policiais também de operações especiais são pautados pelos valores. E valores estes inegociáveis. Honra, liderança, iniciativa, tanto que nós costumamos chamar, né, nós chamamos de 11 mandamentos dos batalhões de operações especiais. No batalhão, no BOP aqui no Rio, está em nosso pilar de entrada, também a importância desses mandamentos, onde sustentam a nossa operação, nossos valores. Homens de honra, que vão estar defendendo a sociedade, colocando em risco sua própria vida em muitos momentos. Tá? E como é que eu fecho isso tudo? Porque a ocorrência não termina por si só. Entre valores, entre treinamento, entre situações atitudinais, né, de liderança, mas no processo de aprendizagem constante. Por mais que uma operação vocês possam imaginar que ela tenha sido um sucesso, nós vamos sempre aprender, e aprender, e aprender. E nesse momento, quando a gente faz esse fórum, né, e eu tenho a oportunidade de debater com o Racorte, que a gente se fala muito, você não tem noção, né, como a gente troca a figurinha, ele manda o estudo de caso dele para mim, e eu mando o meu daqui para ele, porque os conhecimentos têm que ser compartilhados. A Polícia Militar de todo o Brasil, a gente se fala muito para poder diminuir o risco e poder já se antever. Porra, esse problema já deu em São Paulo, ou deu um problema parecido em São Paulo. Como é que ele reagiu? Opa, vamos estudar aqui também. Já temos um novo protocolo a ser estudado e entrar em condições.
né? Então, isso é importante, esse processo de aprendizado, que nos projetos nós chamamos de lições aprendidas, e sempre melhorando o processo, não com a visão do erro. Não, a gente vê com a visão de aprendizado, para melhorar processos, para proteger vidas, que é um grande bem que a gente segura nisso tudo, né? Mas, fazendo um fechamento rapidamente, que eu já estou estourando meu tempo agora, né? Características da tomada de decisão em situações críticas, compressão do tempo, né? São operações de alto risco, como nós citamos, tem um processo decisório envolvido muito forte, tem uma delegação de competência, autonomia, treinamento constante, confiança na equipe, você está confiando na sua vida, é um grande bem que você tem ao seu companheiro, e o aprendizado constante. Tá, meus amigos? Então, eu gostaria de finalizar minha fala, treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. São operações especiais, apenas homens comuns com feitos extraordinários que vão estar sempre 24 horas por dia para defender essa nossa sociedade. Então, meu amigo, vamos aí aberto ao nosso debate. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, Coronel Nunes. Muito obrigado. Bom, as três falas, as três apresentações foram muito interessantes, instigantes, geraram aqui várias perguntas. Eu sugiro que a gente faça a seguinte dinâmica. Eu não sei se vocês três conseguem acompanhar as perguntas aqui no chat ao lado. Conseguem? Consigo. Tá, ok. A gente vai respondendo... Isso. A minha sugestão é o seguinte, eu vou fazer algumas colocações aqui para vocês. São colocações, eu gostaria que vocês respondessem, só para a gente começar, tá? E depois, cada um tem um tempo para escolher algumas questões que lhe dizem mais respeito. Tem algumas para a Graziella, tem outras para o Nunes, enfim, outras para o Racote. E vocês vão respondendo, se sentindo à vontade para enfatizar um ou outro aspecto que achem necessário, tá? 5 minutos, acho que para cada um responder, fazer um conjunto geral. Bom, mas deixa eu começar, já que eu sou o moderador da mesa, eu tenho alguns privilégios, né? E um deles é eu posso fazer as perguntas antes, né? Primeiro, muito obrigado pelas exposições muito claras, muito objetivas, esclarece muito para o nosso público. Há uma diferença, para quem não conhece, há uma diferença muito grande entre a atuação dos policiais comuns, ordinários, e os policiais de operações especiais, né? Há várias diferenças, né? Espírito de corpo, como o Nunes colocou, né? Obviamente, sem esse grau de confiança, ninguém consegue sair do batalhão e ir para uma operação se não confiar no colega ao lado, é impossível. Mas tem uma questão muito importante, que eu vou começar minhas colocações, né? É o grau de treinamento, né? Para adquirir esse grau de treinamento, é necessário que as unidades de operações especiais sejam aquarteladas, né? Para elas terem a possibilidade do treinamento contínuo e da troca contínua, o que é muito diferente de uma unidade, um batalhão de área, que ele está sendo empregado continuamente, não tem tanto tempo assim para fazer esse treinamento semanal, mensal. Aliás, atualmente no Brasil até tenho minhas dúvidas se as próprias unidades operacionais de operações especiais estão tendo o tempo necessário para o treinamento como deveria ser, né? Enfim. Então, gostaria de colocar para vocês algumas questões, né? A primeira delas é uma questão geral, né? Dada essa qualidade do treinamento das unidades de operações especiais, na visão de vocês, que característica desses treinamentos poderia ser incorporada no treinamento do policial ordinário, né? Certamente, o treinamento através de cenários é uma boa ideia. Muitas polícias em outros países já estão mudando seu processo de treinamento, treinando a partir da ideia de situações, cenários, etc.
vocês acham viável, né, ou não, né? Certamente, se tem uma unidade policial que tem um treinamento bastante intenso e admirável, são as unidades de operações especiais. Então, o que esse treinamento que vocês praticam, né, pode ser incorporado nas unidades, né, normais, diárias, né? Uma outra questão de respeito à doutrina, né? A Corte falou muito de doutrina, a Graziella também falou, Nunes depois completou, né? Aí é uma questão. Primeiro, há um intercâmbio muito grande entre as unidades de operações especiais, né? Nunes e Racorte, certamente, como já falaram, trocam muitas figurinhas, né? De casos, mas também o treinamento é bastante comum a troca, né? Então, policiais de um estado, né, de operações especiais vão treinar no outro. A troca também muito frequente entre policiais de operações especiais com militares do Exército de operações especiais, da Marinha, né? Enfim, essas trocas são muito comuns e muito importantes, né? Mas aí tem duas questões. Uma, os incidentes que os policiais de operações especiais, os operadores, se deparam com mais frequência, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, talvez não sejam os mesmos incidentes que os policiais do Ceará e da Bahia se deparam com mais frequência. E, certamente, não são os mesmos incidentes que os policiais do Rio de Janeiro se deparam com mais frequência. O que eu quero dizer é que esses incidentes críticos variam muito de estado para estado, embora tenha alguns que sejam sequestro, é uma coisa comum, né? Sequestro certamente é algo comum. E aí a minha pergunta para vocês, a minha questão faz sentido pensar em algum tipo de coordenação no nível nacional para fomentar uma doutrina e otimizar essa troca de informações e de padronização, enfim? Isso faz sentido ou vocês conseguem suprir essas deficiências trocando entre si, né? Enfim, falei muito, abusei do meu privilégio de moderador. Se vocês puderem responder, né, à vontade. Se não quiserem também tocar em todos os temas que eu falei, também fiquem à vontade. Vamos seguir a ordem? Racorte, Graziella e Nunes. Arthur, desde já agradeço essas perguntas de fundamental importância. Vamos lá. Desde 2001, quando aconteceu o 11 de setembro, as forças de segurança dos Estados Unidos mudaram alguns protocolos de atuação. Mumbai, primeiro respondedor atuou. Bataclan, primeiro respondedor atuou. Quando as tropas especiais chegaram, os terroristas já estavam na Bélgica. Áustria, agora, recentemente, os primeiros respondedores. Aqui no Brasil, Criciúma, os primeiros respondedores. Botucatu, Ourinhos e, infelizmente, a tristeza de Suzano, aqui do atirador ativo. O que é importante? O Batalhão de Operações Especiais não atua só na missão, muito pelo contrário. A gente está criando um programa de treinamento para o primeiro respondedor. A gente atua dentro de um ambiente sistêmico, integrado. A partir que o momento do primeiro respondedor ocorreu lá em Botucatu, Araraquara, imediatamente as forças de segurança começaram a conversar, inclusive com a Polícia Civil. Eu tenho que fazer sempre menção ao Dr. Pedro Ibo, chefe da Arroba Banco aqui em São Paulo, em quem converso todo dia, principalmente da questão referente a explosivos. O mundo ideal é que o primeiro respondedor seja dotado de técnica, tática, procedimento e equipamento. Muitas vezes não dá para chamar tropas de operações especiais. O que é importante, cada vez mais, a gente procurar aperfeiçoar, aprimorar o mais importante, que é o primeiro respondedor. Referente à questão, o Major Salões, meu amigo, Forças Especiais do Exército Brasileiro, atua na região norte, trocamos inúmeras ideias, informações, doutrinador, ele deixou uma questão muito importante referência à neurociência. Aqui em janeiro a gente vai fazer um curso com alguns professores da USP, como
o corpo, como o sistema funciona sob estresse. Ou ele tem medo, ou ele tem raiva, ou ele tem estresse. E esse estresse a gente tem que controlar, tá? O cérebro, olha que impressionante a neurociência. Existe uma parte do cérebro que chama amígdala. Quando você age com intuição, em fração de segundos, ela responde mais rápido que a parte do neocórtex. Olha só que impressionante. E quando ele toma uma decisão sob estresse, é intuitiva essa questão. A amígdala, a parte do cérebro, 2 cérebros em um, funciona numa velocidade maior. Então, é isso que a gente está estudando, o Exército Brasileiro está estudando muito, e a gente está priorizando. E cabe a nós entender todo o sistema, o fígado, como é que o fígado responde, ele encaminha adrenalina para o corpo, até que ponto a adrenalina ela vai interferir na questão da tomada de decisão. É muito fácil, de uma forma racional, eu falo assim, operador, não efetue o disparo. Por que você errou o disparo? E aí que a gente tem que procurar o porquê, de uma forma mais científica, de uma forma estudada. Não é tão simples assim, né? Não adianta eu pegar e dar instrução de uma forma racional, como o Coronel Nunes frisou bem, como a Grazi frisou, sentado no ar-condicionado. Quando você atua num ambiente crítico, é completamente diferente. E cabe a nós aproximar, através dessa experiência artificial, trabalhar ao máximo esse operador. Só que esse operador tem uma série de situações, consequências, ele não está no dia bom. Às vezes ele não dormiu direito à noite e ele tem que entrar num ambiente e atuar em 1,2 segundos dentro do ambiente de 5, 6, 7 pessoas, 10 pessoas numa comunidade e, caso seja importante efetuar um disparo, preciso. Olha só a dificuldade, a tensão que ele tem que agir. E isso é intuitivo, não é racional nessa questão do estresse. É muito importante a gente frisar isso aí. Coronel, okay? Desculpe uma rápida intervenção. O senhor continua respondendo. Eu só queria lembrar a todos que, primeiro, a repercussão dessa mesa é excelente, né? O nosso público é enorme aqui. Quem está nos assistindo é um público enorme. Mas a gente está com pouco tempo, né? Eu acho que a gente tem pouco mais de 15 minutos para fechar a transmissão. Então, vamos tentar fechar em 5 minutos, talvez um pouquinho mais, 6 minutos as falas, tá? Desculpem a pressa. Não, eu que agradeço. E para concluir, ocorreu o incidente de Criciúma. Eu tenho 108 mensagens aqui com o comandante do BOP de Santa Catarina. Existe uma atuação municipal, estadual e federal. Quando a gente fala de integração, não é só integrar as pessoas, é integrar o sistema, integrar os bancos de dados, integrar a comunicação, para que tenha as informações. Olha o que nós falamos aí, os 3 palestrantes falaram muito bem, a importância dessa informação. Muitas vezes, quando ocorre incidente, você não pode demorar para tomar decisão, e muitas vezes você toma decisão com base em poucas informações. Então, é importante que no governo federal tenha, sim, uma organização, que as agências se falem, que eles tenham realmente uma integração face-to-face, como o americano fala, que a gente se conheça. O Coronel Nunes já virou amigo de tanta gente conversar. O comandante do BOP de Santa Catarina, em janeiro eu vou lá para a casa dele conversar, que a gente trocou tanta informação, e isso é importante, a gente aprimorar isso através da confiança. Tá? A gente olhar um na cara do outro e conversar como eu converso com o Dr. Pedro @banco. Não tem ideia dos resultados positivos que ocorrem face a essa questão. Tá? Eu vou ser bem breve, só para concluir, fazer menos é horrível demais. Desculpa, o senhor não precisa mais ser breve. A repercussão é tão boa que fomos autorizados a ir até às 16 horas. Né? Sim. Isso não graças à minha beleza, mas à exposição de vocês. Não, a beleza da Grazi e do Coronel Nunes. Certamente dos outros 2. Não que eu estou falando o senhor de feio, mas acho que a Grazi e o Coronel... com certeza. É a Grazi e o Nunes. Eu concordo com a Grazi. A Grazi ganhou. É uma frase que a gente fala aqui, fazer menos é horrível demais para ser considerado uma profissão que castiga seu fracasso com a morte. Nenhum policial, quer civil, quer militar, guarda civil, que a gente às vezes acaba esquecendo, em Botucatu a Guarda Civil atuou e muito. E a gente tem que integrar, mais uma vez, não é a integração
por si só. Face-to-face, realmente a gente olhar para todos os operadores, a gente se conhecer, os centros integrados realmente se integrarem. Não uma questão de ficar, bonito, falas, não, de uma forma profissional, de que realmente a gente soluciona o problema. É lógico, o Brasil tem suas particularidades, mas o PCC atua em todo o Estado brasileiro, o Comando Vermelho atua em todo o Estado brasileiro, e existem algumas questões que podem ser alinhadas. Uma coisa que a gente fala, princípios, é básico, enraizado em todas as ocorrências. Comunicação integrada, gestão por objetivo, terminologia comum. E o procedimento, o que é procedimento? As ações passadas ditam as futuras. Ocorre que muitas vezes, como o Coronel Nunes falou, às vezes as ações futuras não estão no nosso protocolo de atuação. Aí vai caber a tomada de decisão do operador, lições aprendidas, e a gente criar protocolos de atuação. Isso que é muito importante. É importante, sim, uma integração nacional, porque os incidentes não têm fronteira. O tráfico de entorpecente não tem fronteira. Outros tipos de crime não têm fronteira. Então, tem que ter. A integração, ela é muito ampla. É comunicação, é banco de dados, as agências conversarem e, principalmente, aquele vínculo de confiança entre todos. A partir dessa questão, aí que vai estar enraizada. Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu acho que, igual, mais uma vez, o Nunes, né, carioca, torce para o Fluminense, não para o Flamengo, e a Grazi é melhor eles falarem um pouquinho aí. Muito obrigado. Obrigado, Racote. Graziela, vamos tentar fazer em 5 minutos, porque talvez a gente consiga uma segunda rodada, tá? Vamos tentar contemplar o maior número possível de perguntas, para não deixar ninguém aqui sem resposta, tá bom? Perfeito. Você quer que eu ainda complemente o que o Não, melhor não. Se você puder responder o que os outros ainda não... Né? Tá bom. Eu selecionei algumas perguntas aqui. Uma foi diretamente a mim, então Sim. Eu vou começar com ela, né? Algum dos ouvintes aí, dos participantes, me perguntou se eu sofri algum tipo de preconceito ou enfrentei alguma dificuldade extra ao quebrar o tabu de ser uma mulher atuando em operações especiais. Olha, não tenho dúvida de que eu sofri preconceito, e não só da instituição, como da família, como da sociedade, porque existe uma pré-concepção de que a mulher não está apta a desenvolver esse tipo de atividade. Mas eu também, por outro lado, tive muito apoio. E tive pessoas que me incentivaram desde o início e dentro da própria instituição. Então, assim, eu entrei na Polícia Civil querendo ser agente de operações especiais. Eu demorei talvez um pouco menos de 3 anos para me preparar, porque toda vez ficava mais difícil a entrada, um requisito que eu não tinha, e eu treinava, e eu queria entrar. E assim foi, eu fiz o teste e passei. Foi difícil, é difícil. Nós ainda vivemos uma sociedade machista. A instituição policial, ela é machista, ainda é, mas isso é uma situação que a gente que nós, mulheres de hoje, temos que enfrentar. E aí é o desejo, é o quanto você quer, é o quanto você vai estar disposta a enfrentar as situações que vai definir se você vai ter sucesso ou não. Eu me despi de algumas de vaidades e me vesti de humildade para participar da seleção com os colegas, e tive êxito nessa realização profissional. Então, a despeito do preconceito, sim, existiu, mas eu acho que nós, mulheres de hoje, que queremos desempenhar funções que não são socialmente atribuídas ao nosso papel, a gente tem que estar disposta a passar por isso, para que no futuro as outras mulheres não precisem passar, né? Então, sofri preconceito, sofri discriminação, mas também tive apoio e também tive incentivo. Então, nesse sentido, acho que não é obstáculo nenhum para quem quiser
para quem se sentir apta e quiser se dedicar a essa função honrosa de integrar uma equipe de operações especiais que, para mim, foi o maior orgulho da minha carreira profissional, sem dúvida nenhuma. Continuo respondendo? Nunes, quer responder uma pergunta? Posso? Claro. Vou continuar aqui agora? Então, beleza, para a gente, um pouquinho, cada um, para dar outra rodada. Tentar responder rapidamente algumas perguntas aí que foram feitas. Uma pergunta pontual, né, sobre uma ocorrência da ponte que ocorreu ano passado, uma ocorrência há pouco tempo, que infelizmente um tomador ele vitimou a sua namorada. Na ponte, a gente conseguiu chegar ao local, conseguiu estabelecer uma estrutura mínima de tomada de decisão, a equipe se posicionou e, com todas as informações necessárias, tomamos a decisão e conseguimos resgatar os reféns. Infelizmente, essa ocorrência no interior do estado, em Valença, o BOP, quando tocou em solo, quando estava chegando próximo ao evento, não tinha assumido a ocorrência, o rapaz ele veio a vitimar a sua namorada, né? Um criminoso. E o que eu tiro de ensinamento disso? É o que a Racorte falou. Cada vez mais tentarmos preparar as nossas equipes para o primeiro respondedor, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro vem muito batendo nessa tecla, dar condições para essa primeira resposta. Porque não adianta, eu não vou ter operadores em todo o estado do Rio de Janeiro, eu tenho a questão de distância, de tempo, então preciso preparar. Não vou criar vários BOPs pelo estado, não é isso. É dar o mínimo de condições para um atirador ativo, numa emergência, a equipe local conseguir responder. E eles estavam numa negociação, nosso negociador estava em contato com o negociador preliminar que estava no local, só que, infelizmente, nós não podemos tirar também a vontade e a culpa do criminoso. E, às vezes, acontece isso. A gente tenta justificar, às vezes, uma situação e tirar a culpa do criminoso. O criminoso está ali. E, quando ele entra numa situação dessa, ele sabe das responsabilidades e das consequências dos seus atos. Então, se, infelizmente, ele cometeu o crime, o delito, ele vai responder por aquilo. Mas a primeira resposta é fundamental para a gente incrementar. Aí eu volto no que o Arthur falou sobre o treinamento. Arthur, é o grande desafio do gestor. Não é simples. Por quê? Principalmente porque a gente precisa responder a uma situação social imediata. Eu preciso estar na rua, preciso estar fazendo policiamento. Mas, em contrapartida, eu preciso treinar para dar condições cada vez mais e melhores dele responder. Então, vai ser sempre... E se você tira policial da rua para treinar, aí não tem policial na rua. Mas se você coloca ele na rua, você não treina. É o Tostines. É o grande desafio do gestor. Não é fácil. Vai ser sempre essa tecla. O Racorte comentou, eles estão incrementando o treinamento para essa primeira resposta. Nós também fazemos isso aqui com o negociador preliminar, com o patrulhamento tático, né? E entre outros cursos que a gente dá para essas equipes. Mas a gente está trocando a roda, o pneu do carro com ele andando. A gente não tem como, para tudo, não vamos mais para a rua e vamos treinar para qualificar. Não temos isso. Então, a gente tem que achar esse meio termo e a grande decisão do gestor, achar essa moderação para a gente poder responder. Lógico que receberemos críticas, uns vão achar que é dessa forma, outros vão de outras, mas tenho certeza, estamos buscando sempre o melhor. E ouvir também a sociedade é uma função também para ele poder entender se é viável ou não é viável, dialogar para mostrar várias situações que a sociedade não entende ou não sabe e critica e cobra uma posição da polícia, né? Às vezes, sim, somos pessoas, podemos errar, mas como vamos avaliar esse erro? Como vamos responder a esse erro, né? A neurociência, como o Major Oé, né, que o Racorte falou, a gente já vem estudando sobre isso, tanto que, mais ou menos há 6 anos atrás, o Coronel Fábio, ele fez um trabalho, se não me engano, do CSP ou CAO, acho que foi do CAO dele, falando da neurociência da resposta, sabe o quê? A camuflagem. Tanto que o BOP, ele agregou um novo uniforme camuflado, que nós percebemos que esse uniforme camuflado protege mais o policial, ao ponto que a resposta à percepção ela é mais demorada. Então, é uma questão de segurança do policial. Então, a gente, quando troca o uniforme, não é eu quero, não. É um estudo de neurociência, questão de percepção do policial. E ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem muita transição de áreas de mata em área edificada, a gente tinha que criar isso. Então, a neurociência nos ajudou muito.
A partir daí, estamos com a neurociência buscando agora essas respostas do ser humano, né? Eu li um livro há pouco tempo do Daniel Goleman que fala muito bem sobre isso, né? E a gente lê, tá, pessoal? A gente lê e lê muito. Quem acha que não, a gente lê muito. De entender isso. Tanto que eu tenho uma fase de treinamento aqui que muito mais do que repetições, eu preciso dessa resposta muscular, né? Já tira, responde, troca rápido de alvo, tomada de decisão. Por isso os cenários que você falou, Arthur. E isso está sendo evoluído e migrando também para as unidades diárias. É simples? Não. Vai ser dia para amanhã? Não. Mas a gente tem que entender que isso é um processo que a gente já vem buscando, né? Esse treinamento de cenário, tanto nas nossas academias de polícia, de oficiais, de praças, criar esses cenários. E aí vem, quando o Racorte fala lá no início, habilidades, conhecimento, eu complemento com atitudinal, atitude. E atitude é treinar esses cenários. Vai ser igualzinho do que montou ali? Acho que não, mas pelo menos fazer um cenário parecido. Para você só vai ajustar o que você já treinou, né? Nesses cenários, tomada de decisão, né? Todo mundo, desde o recruta do Cefap, ao oficial da academia, ao aspirante, ao sargento que está se especializando, todos têm que ter o conhecimento para fazer isso, né? Isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer, né? Porque a questão inicial, né, do nosso debate é a tomada de decisão. Então, senhores, se os senhores são líderes, se os senhores comandam tropa, uma coisa que vocês não podem é se omitir de decidir. A pior coisa que pode acontecer é você ficar em cima do muro. Decidam. Não tenham medo de decidir. Você está na função, é para isso. Levante a cabeça, avance, confie na sua experiência, no seu conhecimento e na sua equipe. Porque equipe é isso, é confiança e vamos para cima. E vamos poder trabalhar para poder acontecer isso. Tá? Tem mais umas perguntas aqui, mas eu vou parar agora para a próxima rodada. Se der tempo, a gente complementa. Okay. Obrigado, Nunes. Eu tenho, assim, deixa eu reforçar algumas questões, tá? Mas deixa eu começar com uma que eu acho que é importante e, de certa maneira, dialoga com várias perguntas aqui. Vejam, tem uma situação hoje que tem sido bastante comum em várias polícias no mundo e aqui no Brasil também, que é uma demanda, uma pressão em várias corporações para criar unidades de operações especiais, né? A última notícia que eu tenho, obviamente não vou, por uma questão aqui de educação, não vou dizer o nome do santo, mas num determinado município, uma guarda civil municipal tinha um projeto de criar uma unidade de intervenção rápida, né? Enfim, pode acontecer, mas eu acho um pouco demais uma guarda municipal necessitar de uma unidade de intervenção rápida, sabendo que ali também tem uma polícia militar. Em outros estados, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o Departamento de Trânsito também já quis criar uma unidade de operações especiais, e assim vai, né? Isso está na moda, né? Por outro lado, ainda nessa mesma direção, o que a gente vê também, do lado de cá do balcão, né? Muitos policiais procurando fazer os cursos de operações especiais, né? E fazem os cursos e passam nos cursos, né? Concluem os cursos com êxito. Os cursos são dificílimos, né? Né? Graziela acabou de falar, e não é tão simples assim fazer e passar. Tem gente que faz 2, 3, 4 vezes o curso e aí finalmente consegue concluir, né? Mas a gente sabe, os senhores já mencionaram isso, a gente sabe que concluir o curso inicial de operações especiais, desculpem a palavra aqui, mas é um termo técnico, né? Uma expressão da sociologia e da antropologia, é um rito de passagem, né? Porque o policial vai se tornar operador especial mesmo depois, dentro da unidade, fazendo os cursos continuados, treinando, fazendo curso de explosivos, né? de entrada, de entrada tática, etc, etc. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso na seguinte situação: essa difusão desse mito das operações especiais, de muitos policiais e profissionais quererem, né, colocar esse mito,
sem ter o devido preparo, né? Quando muito, fizeram o curso, concluíram o curso, mas não têm o treinamento, nunca serviram sequer um ano num batalhão de operações especiais, mas aí vão para suas unidades e querem que suas unidades sejam uma unidade de operações especiais, né? Ou outras corporações criando suas unidades de operações especiais, onde vão mandar os seus integrantes, agentes, enfim, né, de Detran e tal, fazer o curso, talvez sejam aprovados, talvez concluam, mas não vão fazer a parte mais importante, que é isso que os senhores estão falando. O treinamento, os protocolos, as rotinas, né, que é o que diferencia um operador, né, um bom operador, ter incorporado todos esses treinamentos, todos esses protocolos, de tal forma a poder tomar as decisões da melhor forma possível, com a maior rapidez possível, para ter, no mínimo, né, uma redução de risco, né, a redução de risco que todos esperamos. Enfim, além dessas perguntas, bom, essa é uma que eu fiz aqui, mas deixa eu voltar aqui algumas, né? Então, o Luiz Pimentel pergunta na mesma direção, né, sobre o emprego banalizado do BOP. É isso que eu tentei colocar aqui, né? O Silvio Franklin, né, coloca aqui uma questão que é sempre um grande desconforto, mas não dá para fugir nunca, que é verdade. Ele diz: nossa polícia mata muito e morre muito. Qual é a contribuição dos batalhões de operações especiais para essa situação, né? Enfim, e tem a outra situação muito importante, Fábio Bittencourt coloca, e essa eu gostaria muito de ouvi-los, né? É a questão da relação política entre o governador, a autoridade política e, às vezes, eventualmente, a mídia, e a operação, né, a condução, a gerência, o gerenciamento daquele incidente crítico, né? Algumas lições foram aprendidas, né? Se eu não me engano, naquele incidente do ônibus 174, né? Estava lá o governador se metendo, né, na tomada de decisão operacional, né? Eu não sei o quanto isso já caminhou, certamente no Rio de Janeiro, certamente em São Paulo, já caminhamos bastante, mas eu não tenho certeza se já caminhamos muito em outros estados, né? Se os senhores puderem falar sobre isso, né? A Corte, Graziella... Vamos lá. Vamos colocar, em 1965, começou a surgir a SWAT americana após manifestações. Tá? Década de 70, aconteceu aquela questão dos atletas nas Olimpíadas, né? Das Olimpíadas de Munique, e lembra as ações passadas, ditam as futuras. E vão acontecendo os fatos. Década de 80, 1984, as Olimpíadas dos Estados Unidos, evolução das invasões táticas, da negociação, especialização. Isso, lá fora, durou até 1999, quando aconteceu o massacre de Columbine. Naquele momento, o trinômio conter, isolar e tomar as medidas iniciais de aproximação, de negociação, tornaram-se sem efeito, né? A partir daquele momento, e após 2001, os americanos perceberam a necessidade da importância do primeiro respondedor. As operações especiais, na verdade, elas servem de laboratório, de estudo. A gente estuda muito aqui. Ontem nós passamos 3 horas estudando métodos de arrombamento aqui. Negociação, ontem a gente estava estudando, a gente está com inúmeros incidentes críticos envolvendo pessoas emocionalmente perturbadas. Não sei se é a questão da pandemia, a gente está estudando o porquê desse aumento de ocorrências. Então, ontem nós ficamos 7 horas tentando buscar a racionalidade numa ocorrência de um cidadão. Nós não conseguimos, tivemos que realizar a invasão tática. O que a gente quer dizer? Aqui é laboratório. Tem que treinar muito, porque as operações realmente são difíceis. O ideal é que todos tivessem esse treinamento. Eu vou citar uma operação 2 meses atrás. Infelizmente, aqui na região de Registro, executaram um guarda florestal
na região de registro, área de mata, nós descemos de helicóptero, de lá, de rapel, e permanecemos durante horas, com o intuito de que o helicóptero ia retornar para buscar. Infelizmente, as condições do tempo de uma hora para outra não eram previsíveis, mas aconteceu uma alteração do tempo, permanecemos a inúmeros quilômetros com um policial ferido e um guarda florestal ferido para tentar extraí-lo. Isso é treinamento, senão ia acontecer um outro fato. Então, é muito importante a gente treinar forte. O ideal é que todos, mas existe uma coisa, igual como o Coronel Nunes falou, as coisas estão acontecendo, então muitas vezes a gente tem que acompanhar as mudanças, as evoluções. O que é importante, mais uma vez, a sociedade tem que participar, judiciário, legislativo. Aconteceu aqui em Suzano um massacre, em 1999 aconteceu Columbine, aqui em 2019 aconteceu Suzano. Quais as lições aprendidas aqui? Em Columbine, surgiu um relatório pós-ação de 189 páginas com recomendações, sugestões e lições aprendidas. Né? Não só pela questão da polícia, mas que a sociedade exigiu. Alteração na questão legislativa, alteração na questão judiciária. A gente tem que se conversar. Quem é que fez esse relatório, Coronel? Esse relatório é pós-ação. Uma universidade alicerça, junto com o executivo, legislativo... Federal? Essa começou a nível estadual, mas é um protocolo padrão. Quando acontece um incidente crítico, de alta complexidade, alta intensidade, é elaborado um relatório pós-ação com uma universidade, com membros do executivo, legislativo, judiciário e sociedade que discutem o que pode ser feito para melhorar. Não só a questão policial, de toda a sociedade. De uma discussão clara sobre o problema. Não adianta, não é só ações policiais. A Constituição Federal é muito sábia, direito e responsabilidade de todos. Né? Então, a gente tem que pegar e buscar isso. Falou da questão o nosso processo de entrada é uma crítica construtiva, é muito forte. É um dos processos de entrada mais forte do mundo. A gente está se preocupando muito com a questão da manutenção do nosso operador. Tá? Esse treinamento constante para sempre atualizar os protocolos de atuação. Essa a nossa visão de futuro. A visão de futuro nossa é a importância do primeiro respondedor. Isso aqui que é a nossa visão de futuro também, junto com tecnologia, junto com a questão da integração, no sentido amplo. E é isso que a gente está buscando com uma visão de futuro. Ok? Vou deixar para os meus colegas aqui. Ok, obrigado, Coronel. Graziela. É o famoso o microfone está desligado. Eu queria enfatizar a questão da primeira intervenção, porque, assim, eu vou colaborar aqui com uma opinião, né? Opinião pessoal sobre o assunto. Eu concordo com você, Arthur, que não é viável para o Brasil, com as diferenças entre os estados e entre os municípios que a gente tem, criar uma força especial, de operações especiais, em cada uma das forças de segurança pública e de segurança viária e de segurança institucional. Então, isso é inviável. A gente tem uma limitação orçamentária, uma limitação de pessoal, são vários limitadores para esse tipo de possibilidade. Seria, no mundo ideal, muito bacana que tivesse esse grupo operacional tático em todas as instituições de segurança, seja ela segurança pública, viária, institucional, enfim, seria, mas é um mundo ideal. Eu acho que isso não é viável. Mas o que a gente tem abraçado aqui em Brasília, e isso uma experiência que eu tive já na Polícia do Senado, e aproveitando aqui para responder uma pergunta de uma participante, é que a gente tem adotado a doutrina da primeira intervenção. E aí a primeira intervenção seria uma atividade do policiamento ordinário. E eles poderiam treinar essa primeira intervenção. Sim. Nós, do Senado, nós tivemos alguns policiais, inclusive eu, fomos buscar esse conhecimento na PEMESP. E aí entra, mais uma vez, a integração de que a gente está falando, não só
face-to-face, como apontou o coronel Romor, mas a integração institucional. A gente faz isso e seria muito bacana que as instituições conversassem nesse nível, de trocar experiências, de trocar educação e treinamento. Nós, duas policiais do Senado, fomos treinadas em um curso de operações na PEMESP de gerenciamento de crise, mas para passar para a nossa polícia, não o treinamento de gerenciamento de crise, porque a gente não tem um grupo de operações táticas especiais na Polícia do Senado, e seria inviável ter. No nosso caso, muito especificamente pelo limite de pessoal. Nós somos uma corporação muito pequena para destinar ainda um grupo razoável de policiais que atuem só em operações e situações críticas, né? Então, a gente tem... quando a gente voltou da PEMESP, a gente passou para os nossos policiais difundir o conhecimento no sentido da primeira intervenção. E aí eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. As operações táticas, as equipes de operações táticas e especiais, elas serão, se elas forem ordinárias, se tiverem que existir em todas as corporações, em todas as possibilidades da sociedade, elas deixarão de ser especiais, elas serão ordinárias, porque a gente vai cogitar de que elas precisam acontecer a todo momento. Mas não, elas são especiais. Ocorre que a doutrina já tem uma resposta nesse sentido, que é a doutrina da primeira intervenção, para que o policial ordinário não esteja vendido no enfrentamento de uma situação difícil, que pode evoluir ou que já evoluiu para uma situação crítica, e que possa manejar essa situação com técnica, com preparo, com experiência e com consciência situacional suficiente para esperar a equipe de operações táticas, ou mesmo resolver naquele momento dentro do que lhe é ensinado, dentro do que é possível fazer com a limitação de pessoal e de recursos. Porque, mais uma vez, é inviável que em todas as instituições, na esfera municipal, estadual e federal, e de todos os segmentos de segurança, tenham, por exemplo, uma equipe tática que requer, no mínimo, 4 alternativas. Você tem que ter uma equipe de negociação, você tem que ter uma equipe de atirador ativo, você tem que ter uma equipe de entrada tática e você tem que ter uma equipe antibomba. A gente está falando de Brasil, a gente está no Brasil. Eu acho que isso nem mundialmente, né? Que não existe uma abordagem nesse sentido em qualquer país do mundo, que tenha uma equipe tática, operacional, especial em todos os segmentos. Poderia ser uma situação ideal, mas que não é viável na prática. Então, a doutrina da primeira intervenção é algo que responde de maneira bem efetiva, que ainda assim vai contar com limites muito importantes, principalmente nas polícias de segurança pública mesmo, porque a nossa polícia do Senado ela é diferenciada, é uma polícia de segurança institucional. Mas as polícias de segurança pública, eles têm uma rotina extenuante e diariamente envolvida com pequenos problemas, com coisas que são inerentes à sociedade. Então, ainda assim, já vai ser muito essas polícias terem um preparamento para a primeira intervenção. Mas é o caminho. Na minha opinião, é o caminho. Obrigado, Graziela. Eu concordo. Nunes, você é indelicado contigo, vou pedir para você ser bem rápido, que estão aqui me cutucando aqui. Short, respostas breves. Com relação a cursos, né? Que eu costumo falar nas apresentações aqui que eu dou sobre o batalhão, principalmente por conta da liderança. O curso, por si só, ele forma o operador, porque ele é rígido, porque ele passa muita doutrina. Porém, somente com a experiência das equipes de operações é uma coisa, uma validação daquele curso que ele vai, sim, validar sua liderança. Eu acredito que um operador experiente, bem treinado, talvez uns 10 anos, esse cara está top, está no topo. Está pronto, né? Está pronto. Mas isso ainda é muito empírico, tá? Eu busco ainda mais trabalhos para tentar entender um pouco mais sobre isso. Esse é um ponto.
Segundo, uma pergunta rapidamente sobre esse momento de pandemia, como o batalhão se posicionou, né? Na verdade, a Polícia Militar ela recebeu alguns protocolos para atuar, né, por conta de pandemia e tudo mais. Porém, nós não paramos nossas operações, nós só ficamos mais criteriosos. Mas o que foi mais importante para o batalhão? Trabalhamos e voltamos muito para a de inteligência. Inteligência, muito. E aí teve uma hora que o batalhão está sendo empregado, não muito. Vamos explicar. O BOP no Rio de Janeiro tem duas funções, talvez como o São Paulo tem o COI e o GAT. Dentro da unidade, eu tenho minha UIT, Unidade de Intervenção Tática, que aí só trabalha com resgate de reféns, e tenho minha Companhia de Operações Especiais, que só trabalha, basicamente, em ocorrências de alta complexidade, em favelas, em comunidades, em outras situações críticas na cidade. Então, por isso que eu tenho duas vertentes. Não é que que talvez apareça muito mais, eu só trabalhando em área de favela. Mas, e aí adiantando uma pergunta também que fizeram, você falou, desde 174, né, que foi um problema que tivemos no Rio de Janeiro, eu não entro em caso de interferência do governador ou não, mas o caso hoje, que eu falo para você com maior orgulho, desde o ano 2000, nós não perdemos nenhum refém. Então, uma unidade de intervenção tática hoje, altamente gabaritada e capacitada. Tá? Crescemos em que forma? Temos protocolos e instruções normativas rígidas, publicadas em boletim, onde é exclusivo as tomadas de decisão pelos gerentes da crise, pelo Batalhão de Operações Especiais. Não existe hoje crise que venha, o governador falou para fazer isso. Não, porque toda a doutrina e a responsabilidade também é do Batalhão de Operações Especiais. Isso está em protocolos nossos, em instruções normativas. Lógico, nós reportamos, às vezes, em algumas situações, algumas informações que eles precisam saber, meu comandante-geral, meu secretário, meu comandante intermediário, porém, as decisões são técnicas, puramente técnicas. Isso falamos também com muito orgulho, que melhoramos os nossos processos internos. Tá? A questão da integração. Integração que o Racoste falou, eu acho que, além do que ele fala em relação a unidades municipais, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Forças Armadas, também com o privado. Não se esqueça. Nós temos também, que trabalhamos muito com instituições financeiras, bancos, shoppings e outros. É conhecimento, não tem aquela coisa de ficar fechadinho. Não, essa informação. Eu acho que tem informações sigilosas, porém, importantes informações têm que ser compartilhadas com todos, porque às vezes o primeiro interventor vai ser o guarda que vai estar no banco, não vai ser nem o policial. Então, isso precisa ser básico, ele não vai virar um policial por causa disso, tá? Não confunda. Mas um conhecimento básico para poder atuar e melhorar até o cenário para quando as forças especializadas chegarem. Rito de passagem, que você falou, nós temos alguns trabalhos aqui no Rio de Janeiro sobre o rito de passagem, né? E eu integrei lá em cima falando sobre a questão dos nossos cursos e a questão das minhas experiência profissional nas equipes de operações. Emprego banalizado do BOP, na verdade, foi o que eu expliquei nas duas funções do batalhão, né? Eu tenho resgate de reféns e tenho unidade de operações especiais que trabalham em favela. E os protocolos técnicos. O que é importante frisar aqui e deixar bem claro, né? As polícias militares do Brasil vêm buscando muito o aperfeiçoamento de suas doutrinas. Nós estudamos muito e entendemos todo o processo que isso requer, toda a dedicação. Eu quase que falo que isso aqui é quase briga, né? Quase aceita, porque estar aqui é uma forma de vida. A gente se dedica, o telefone não para, é madrugada, eu atento. Aí ele fala, mas você trabalha 24 horas por dia, porque toda hora liga o telefone, é uma missão, é uma ação, entendeu? Então, a gente precisa estar sempre atento com relação a isso. A gente se dedica muito a isso. A população, ela pode confiar na Polícia Militar. Nós somos homens e mulheres dedicados a proteger essa sociedade. Lógico, podemos errar, mas buscamos sempre o melhor para todos. Confie na Polícia Militar do Rio de Janeiro, como tenho certeza que todas as outras instituições estão aqui para se dedicar a defender a nossa sociedade. Valeu, Arthur. Muito obrigado. Obrigado, Nunes. Obrigado, Graziela. Obrigado, Racoste. Eu acho que a mesa foi excelente, uma mesa diferente, né? Normalmente, nos encontros do fórum, não temos mesa sobre esses temas. Foi uma experiência excelente, acho que aprendemos muito com vocês, né? Foi muito bom. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Ok?
E com isso encerramos a nossa mesa sobre operações especiais e tomada de decisão. Muito obrigado. Muito obrigada.